partes do bimotor serão trazidas aqui para o Seripa 3, na base aérea do Galeão, onde as Forças Armadas, no caso a Aeronáutica, vai fazer uma vistoria detalhada. A gente perguntou à FAB também, Isabelle, como é que vai ser feito esse trabalho de perícia aqui, um detalhamento mesmo na prática, como é que vai ser, e a previsão de conclusão, mas a gente ainda não tem essa resposta. Qualquer novidade, claro, eu volto a te chamar. Segura aí, Renatinha, que eu vou agora com o Gerardo Portela, que é especialista, que está comigo aqui ao vivo. Boa tarde, Gerardo. Sempre com a gente, quando você está aqui, infelizmente, a gente sempre tem algo de tragédia, de algo assim, para a gente estar falando. Eu queria só te perguntar, já primeiramente, não tinha caixa preta, mas tinha esse tal do geolocalizador. O que ele pode trazer dos momentos finais, o que ele traz de informação do avião, da aeronave, o que poderia ter acontecido ali? Boa tarde, Isabelle, e todos que nos acompanham. O geolocalizador, ele registra a posição da aeronave, é como se fosse um GPS registrando a posição e a altitude. Então você consegue verificar se o plano de voo foi cumprido, se em cada passo do plano de voo a aeronave estava na altitude certa. E aí você consegue verificar também se o plano de voo estava certo, qual o ponto em que houve a separação entre o que estava no plano e a posição da aeronave, para descobrir onde a tripulação perdeu a consciência da situação, a consciência situacional sobre seu posicionamento em relação à rota preparada. Isso se a rota foi realmente feita de uma forma correta, o plano de voo. Tudo leva a crer que sim, segundo informações que nós temos até então. Então, será muito útil coletar essas informações. Nessa fase agora, é uma outra fase, existe uma fase da investigação que é na cena do acidente, e isso já foi feito, e agora nós vamos iniciar essa segunda fase, que é no hangar, com os peritos analisando cada peça da aeronave. A gente vai ver agora a reportagem, deve chegar aqui durante a madrugada dessa terça-feira, e onde vai ser realizada justamente essa perícia, esse detalhamento de investigação que o Gerardo acabou de mostrar pra gente. E ontem a retirada foi bem difícil do bimotor do local do acidente. Veja. Na manhã desta segunda-feira, funcionários da PEC Táxi Aéreo voltaram ao local do acidente em busca dos 2 motores, que foram localizados em uma área de difícil acesso. Os destroços do bimotor estão no pátio da empresa. As asas foram cortadas para facilitar o transporte. No fim de semana, a aeronave foi retirada da correnteza e içada até a parte mais alta do terreno com a ajuda de um guindaste. Uma perícia preliminar foi feita no local. Policiais civis e funcionários do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos já começaram as investigações, que devem esclarecer as causas do acidente. O trabalho é realmente ser o mais criterioso possível para ter um leque abrangente de todas as evidências do maior número possível de fatores contribuintes. As peças da aeronave serão trazidas ainda hoje, aqui para o Rio de Janeiro. Técnicos da aeronáutica farão uma nova vistoria para saber o que provocou a queda e, assim, evitar acidentes como este. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga os responsáveis pelo acidente. Antes de cair, o bimotor atingiu um cabo de uma linha de transmissão da Companhia de Energia de Minas Gerais, a cerca de 5 quilômetros de distância do local do pouso. A linha de transmissão fica fora da área de proteção do aeroporto de Caratinga. A investigação vai apontar se o avião já estava em queda e atingiu o cabo ou se atingiu a linha de transmissão e caiu. Além da cantora Marília Mendonça, de 26 anos, morreram no acidente o tio e assessor dela, a Biciele Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, além do piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto da aeronave, Tarciso Pessoa Viana. Eu vou trazer aqui, vou contar para vocês, e sabe, Gerardo, cada um sabe em algumas coisas muito marcantes. E é muito a pessoa pública, e a Marília é uma pessoa muito forte, né? Forte que eu digo, uma pessoa muito presente. Então, assim, foi impacto em todo mundo, né? No país dividido, em que ela se posicionava politicamente, todo mundo sentiu, você vê a unanimidade de um ser humano. Daqui a pouco eu até vou falar mais sobre isso, mas eu vou falar sobre, aproveitando a sua presença aqui, eu estava, sabe onde, Gerardo?
eu saí do SBT, minha mãe e meu pai moram, minha família, a mais de 1.200 quilômetros daqui, eu pego 2 aviões para ir para lá. E sexta-feira, peguei meu filho de 9 anos e eu sempre tenho muito medo de avião, principalmente depois que eu virei mãe. E a gente que trabalha com isso viaja muito, né? Não igual cantor, igual isso, não vivo, mas assim, eu sempre tenho que ir para São Paulo, sempre tenho que ter uma gravação não sei aonde. E assim, eu estava justamente na pista aqui do Santos Dumont, quando a gente foi sair com o avião, quando ele pega aquela velocidade para decolagem, parou tudo. E foi uma das sensações mais estranhas que eu tive na vida dentro de um avião. E aí o piloto falou, olha, tivemos uma luz apagada, indicando o motor, aquilo que a gente que não entende nada, ao contrário de vocês que entendem, pra gente é tudo. Tipo, para que não dá mais essa aeronave. Ficamos 3 horas, Gerardo, na pista desse... sem saber o que estava acontecendo, eu postava nas redes sociais, braba, né? Me sentindo dentro com meu filho, uma criança. E aí comecei a ligar a TV do avião, e aí começou a história da Marília Mendonça. Eu não sei te falar qual é a sensação que eu tive, porque eu falava, meu Deus, meu Deus do céu, eu preciso sair daqui. Todo mundo se perguntava dentro daquela aeronave, e aí começou, não, tá todo mundo bem. E aí quando a aeronave, Gerardo e quem me assiste agora, quando a aeronave, nossa, consertou, e eu não sei até agora o que aconteceu, porque não trocaram a gente de aeronave, quando ela começou a subir, eu lembro de ver uma frase, na Globo News, morre aos 26 anos Marília Mendonça no acidente aéreo. Eu juro pra você que eu me senti tão impotente, porque não dava mais pra eu descer com meu filho daquela aeronave, e a sensação, o pânico coletivo. E a gente sabe que não é preciso ter, vocês especialistas falam, explicam. Mas a sensação que a gente teve naquela tarde de sexta-feira é como? Porque até então eu estava dentro do avião com medo, óbvio, mas eu pensava, não, preciso ver meus pais, não, isso daqui acontece, mas ela tá bem, todo mundo tá bem. Porque a gente via aquela fuselagem intacta. Aquela fuselagem intacta. E aí agora eu sei que você vendo aquilo era diferente do que eu e a maioria vendo. Porque a fuselagem intacta não quer dizer muita coisa quando a gente diz um acidente aéreo. Quando ele abre, eu estava acompanhando de dentro da poltrona do avião, quando o bombeiro abre a porta na mão e todo mundo falava, tá passando bem, eu fiquei pensando depois por onde teriam feito o resgate que ninguém viu. E quando não tem aquela correria e você vê a situação ser humano, por mais que ele está preparado para fazer resgates, você vê a apatia de todo mundo. Ali são pessoas que, como você, especialistas, entendiam que a possibilidade daquilo que a gente fantasiava era muito remota. Porque a fuselagem intacta, e muita gente se perguntou esse final de semana, não corresponde ao interior de uma aeronave. A gente esquece que avião está sempre com uma energia muito forte, com uma velocidade muito forte. A 2 quilômetros da cabeceira da pista, um avião, pela velocidade, ele já está quase no chão. Então, assim, a probabilidade de um acidente como esse, ter alguém saído com vida, apesar de ver a fuselagem, né, Gerardo, era muito remota, né? Isabelle, o seu relato é muito precioso, o seu relato pessoal associado ao evento. Tá? É muito precioso numa cobertura, como nós estamos fazendo aqui, usando esse veículo tão importante, porque a população precisa entender que eu já estou acostumado, como você falou, porque há décadas, né, eu trabalho, comecei muito cedo, então há décadas com vários tipos de acidentes. Então, a interrupção da vida de uma pessoa tão próxima e influente no nosso dia a dia, né, da nossa cultura, ele causa esse impacto. E se você está dentro de uma aeronave reproduzindo aquela experiência de voo, isso é muito impactante. Porém, existem regras de segurança para reduzirem esse risco. E os especialistas e os operadores, no caso aí, comandante copiloto, eles precisam seguir essas regras para dar muito mais chance de tudo dar certo do que errado. E esse esforço é que precisa ser analisado agora. Então, muitas vezes as pessoas falam, até na sua abertura da cobertura, que a gente se encontra na tragédia, né? Mas isso não me deixa assim abatido por causa da tragédia. A gente fica abatido, mas o nosso trabalho, e nós muitas vezes são criticados, estão mostrando a tragédia, as pessoas estão vendo a tragédia, só querem ver a tragédia. Não. É um instinto de sobrevivência de nós, seres humanos.
Então, quando a gente vê um acidente aéreo, a gente quer entender cada detalhe também para que nós possamos nos proteger desse acidente. Qualquer acidente é assim. Então, injustamente, as pessoas que são interessadas em entender o acidente ou ver a reportagem, pode ser que ele quer ver o acidente. Não, ele está seguindo o seu instinto de sobrevivência. Eu quero entender isso, o acidente de carro, o acidente aéreo, para que ele não aconteça comigo. Então, você mostrou aí, fez uma bela apresentação de todo esse processo. E nós estamos trabalhando, né? Mesmo os investigadores independentes, como é o meu caso, e os oficiais, para entender esse acidente, escrever livros, artigos e tentar reproduzir ao máximo para que ele não se repita. E é isso que nós estamos vendo hoje. O CENIP e o CENIP estão empenhados nisso, as autoridades, e não há aí por que ficar procurando culpados. Sim, é preciso procurar os fatores para corrigi-los para que não aconteça novamente. Mas se houver um culpado, a polícia tomará conta dessa questão. Mas caso não haja uma ação deliberada e intencional, existe sim imputações legais, porém o que mais importa é descobrir todas as falhas, até as pequenas que aconteceram e contribuíram para o acidente, para que ele não se repita. E aí, eu vou tocar num ponto muito delicado. Primeiro, você falou uma coisa super... que é o CENIPA buscar investigação nesse momento, porque outras pessoas vão utilizar bimotores, aviões menores, e para que se algo possa melhorar para a segurança e minimizar qualquer tipo de risco que seja importante, infelizmente, no caso dos aviões é a partir de tragédia. Foi assim com a Air France, foi assim com a Gol, foi assim com vários, e que muitas coisas mudaram, não é, Gerardo? No dia a dia de pilotos de manutenção de empresas por causa, infelizmente, dessas tragédias. Agora você Verdade, Isabela. Exatamente. Então, por isso essa investigação tem que ser muito detalhada. Mas você traz uma coisa que a gente, o instinto de que as pessoas querem ver para tentar, de alguma forma, falar não pode acontecer, porque outras pessoas dependem, artistas, muita gente fala só rico anda, não, muitas vezes empresas, elas locam para engenheiros, para operários, pessoas andam desse tipo de avião, as pessoas não sabem, mas a gente está aqui agora perto do Santos Dumont, que a gente fica curioso vendo a imagem, vários aviões desse porte, acabam posando, subindo de trabalhadores, de pessoas que trabalham e muitas vezes ficam se perguntando o seguinte, é muito dolorido falar isso, mas, por exemplo, a minha mãe falava, filha, mas será que sofreu? Será que viu? E eu pensei comigo assim, gente, algo no avião, se você nunca andou, se você tem uma turbulência, você já sente o frio na barriga, o impacto das coisas no ar é muito alto. Então, assim, é óbvio que não deu tempo de muita coisa, se é que ameniza a dor do nosso coração, não dá tempo de muita coisa. É diferente de outras situações. No caso dela, então, que teve o impacto, o avião da Marília, com o cabo de alta tensão, é a mesma coisa de você tentar pegar uma coisa em muita alta velocidade. Então, assim, o impacto do chão, provavelmente ali eles já tinham perdido qualquer tipo de sentido ou de noção. O piloto não tinha muita coisa que fazer, já que foi confirmado esse impacto no cabo de energia, não é, Gerardo? Essa questão do cabo é um ponto de atenção, que, como você relatou aí, o nosso empenho é para que a coisa não se repita. Então, existe um regramento que permitiria aí que esses cabos não estivessem sinalizados. Mas a gente tem um fato concreto, que é o acidente, de que se ele tivesse sinalizado, talvez houvesse uma chance maior, né, de sobrevivência. Então, o comandante poderia ter feito uma manobra. Se ele conseguisse ver uma boa sinalização, um obstáculo, independente da posição errada que ele estivesse, mas haveria essa chance. Essa é uma típica oportunidade de melhoria. Então, a cada acidente, nós vamos identificando, por exemplo, esse regramento diz 4 quilômetros, vamos passar 4 ou 5 nos casos inaplicáveis, ou algum tipo de mudança, porque ficou evidente que nessa situação, nesse aeroporto, era necessário. E há relatos de pilotos dizendo que já tinham informado as autoridades a respeito desse problema. E isso é muito importante, porque existe todo um sistema na CIPAER de prevenção de acidentes aeronáuticos, e ele é feito para que as pessoas, mesmo um cidadão comum, um morador que vê um avião toda hora passando perto de uma torre, ele pode reportar. E o tratamento é não subestimar isso.
ir lá, verificar, ver se realmente precisa mudar. Não é só conferir com a regra e ver, não, está dentro da regra, deixa assim. Não, não é isso. Então, pode ser aí um ponto também muito importante para melhorar essa questão, dar mais atenção a esses reportes dos pilotos, copilotos, moradores, nessas regiões de pistas com menor porte e menos observadas, né? Essa pista, por exemplo, não tinha sequer uma torre, por conta e risco daquele piloto que está fazendo a aterrissagem. E como você disse, todos nós estamos de alguma forma impactados, né? Porque o acidente aéreo mostra como as coisas mudam rapidamente numa situação de crise, né? E isso incomoda, e isso marca muito as pessoas, porque todos nós, na nossa vida, em algum momento, podemos passar por uma crise dentro de um avião ou em outra situação similar. Então, é muito importante a gente aprender com isso. Não é uma questão de sensacionalismo ou de buscar uma coisa como essa. Não, é aprendizado, faz parte do instinto humano. A gente lembra onde a gente estava em 11 de setembro, quando as duas torres foram atingidas. Por quê? Porque a gente acha importante aquilo para a nossa segurança. Não nos lembramos do almoço da semana passada, mas nos lembramos de momentos difíceis justamente para aprender e não voltar a passar por eles. E o que impacta coletivamente no ser humano, que a gente é humano, porque não são pessoas que morrem, na verdade, um acidente como esse mostra pessoas arrancadas, né? É tão doloroso assim. Eu vou aqui mais uma vez, Gerardo, Renata, eu sigo a Marília Mendonça em tudo, Spotify. Nunca fui fã do sertanejo, mas sou uma feminista convicta e falo aos 4 cantos do meu microfone. E na última quarta-feira, eu estava ao vivo no Fofocalizando, né? E comentei uma atitude dela e destaquei a importância de Marília na força da voz, na libertação da mulher, na defesa da mulher, aquilo que a gente tenta, de alguma forma, com a notoriedade, 1% de que Marília tinha, mas a força dela extremamente na última segunda-feira, um cara, né, agressor, agrediu no meio do show dela uma funcionária que encostou numa grade, ele empurrou, ela parou tudo. Ela parou, foi segunda-feira passada, uma semana, ela parou tudo. E esculachou o cara, botou ele no lugar dele, pediu pra tirar o cara. Então, assim, você vê a importância dessa mulher como artista e por isso esse vácuo. Claro que outros artistas, Gerardo acabou de falar, coisas coletivas marcam o ser humano, porque somos humanos. E, assim, uma coisa muito impactante agora, que são investigações. Eu falei, Gerardo já falou, Renata já falou. Isso gente, não pra... Porque também numa dor dessa, a gente sempre quer... O ser humano é assim, é culpa de quem? Calma. Nesse momento, a investigação para. O que aconteceu? Como disse o Gerardo, é fato, teve um acidente. Se o plano de voo foi seguido à risca, então alguma coisa entrou no meio desse plano de voo que estava errado. Se o plano de voo não foi seguido à risca, qual a razão? Como que vai saber? E aí a investigação técnica, porque quem ouviu, quem conversou, o piloto que tem um relato técnico, alguém que poderia ter sobrevivido ou ouvido alguma coisa, não estão mais aqui. E por isso a gente vai voltar com a Renata, que tem mais informações sobre esse trabalho que deve durar um bom tempo com os principais especialistas, não é, Renatinho? Por isso que vem para o Rio de Janeiro, né? Sim, Isabela. Inclusive aqui no momento, eu estou apurando, conversando com as equipes do SBT que estão lá em Caratinga nesse momento e eles confirmam que realmente choveu bastante agora de manhã e isso dificultou muito o trabalho dos bombeiros e também dos funcionários da PEC Táxi Aéreo, responsável pelo bimotor onde estavam Maria Mendonça e outros 4 ocupantes. A gente lembra, né, a gente viu nas imagens um trabalho dificílimo por ser uma área ali de cachoeira, né, de rochas. A correnteza também no momento do acidente já oferecia um certo risco. Então, agora, nesse momento, é um trabalho muito delicado para os bombeiros e para os funcionários. A informação que a gente tem no momento é que os 2 motores do bimotor já foram localizados ali naquela região, estão a metros de distância um do outro, mas que está sendo difícil chegar até os motores para poder fazer a retirada deles, porque está chovendo bastante lá desde cedo
Claro, a correnteza ali da cachoeira está bem mais forte e é um risco também ali para os bombeiros e para os funcionários puxarem ali os motores nesse momento. Então, é um trabalho delicado e isso então confirma que, junto com os motores, os destroços do bimotor devem seguir para o Rio de Janeiro, saindo de Caratinga somente na madrugada, chegando aqui amanhã de manhã, Isabelle. Qualquer novidade, claro, eu volto a te chamar. Ô, Gerardo, algumas pessoas, eu sempre, e você como especialista, eu como jornalista, toda vez que acontece alguma coisa, alguém fala, eu vi, e dá um depoimento, eu juro que eu não desconfio da pessoa que muita gente fala assim, falou que viu, mas não viu nada só para dar entrevista. Eu não acho. Eu acho que isso mexe tanto com o nosso imaginário, que quem tá lá pode pensar, e eu ouvi o estrondo, que pode ser coisa e associar ao local. Mas uma pessoa falou que viu uma peça se soltando e depois foi comprovado, né, que o motor estava longe da fuselagem. Mas eu vou te falar, isso não quer dizer que, aí as pessoas falam, viu, tinha problema no avião, uma peça se soltou no ar. Não, porque a gente tem a história do cabo, né? Não dá pra gente falar isso. Tem a história do cabo, porque assim que ele bate no cabo, o motor pode ter ido para longe, não foi, Gerardo? As linhas de transmissão da CEMIG ou de outras companhias distribuidoras, elas são de alta tensão, às vezes de 138 kV até 500 kV. Então, são linhas extremamente perigosas em termos de quantidade de energia. E elas têm um para-raio em cima que fica acima. Então, pode ser que o piloto de longe ele visualizasse ali aquelas 3 linhas e imaginasse que a de cima não tivesse tão visível, né? Não tem uma sinalização. Por isso tem que ter aquelas bolas que a gente vê na estrada, não é, Gerardo? Meu sobrinho é engenheiro, ele falou, para isso tem aquele bando de bola, porque é a única forma, porque um cabo desse, um piloto em alta velocidade, visualmente para o ser humano é praticamente impossível. É verdade. Aquelas esferas, elas são realmente... não é um custo tão elevado. Existe o custo para você colocar o equipamento, mas eles cumpriram simplesmente a regra. Ótimo. A regra é o mínimo, mas para evitar o acidente você precisa ir muito além. Então, se você começa a receber reclamações, você precisa analisar aquela questão. Essa é a grande pergunta que fazemos. Mas caso ele tenha tocado, caso não, a gente já tem evidências suficientes para dizer que é praticamente garantido que ele tocou, ele pode ter tocado os 2 equipamentos, os 2 motores, né, que são 4 hélices, 4 pás, 4 pás em cada motor, e quando ele toca, desestabiliza o equipamento. A gente tem relatos de que no meio do caminho caiu um motor e os 2 motores acabaram caindo nesse pequeno trajeto de 400 metros entre as linhas de transmissão e o ponto onde a aeronave foi encontrada. Então, eu imagino que ele tenha tentado manter o voo durante alguns metros, mas aí o dano foi tão grande, talvez ele tenha dado potência, e isso fez com que os motores, o primeiro caísse, aí desestabiliza completamente, porque o motor é pesado. Quando você tira ele da aeronave, o outro lado, né, que a gente chama de momento torsor, ele torce, né? Então, ele faz uma torção. E imagine que essa torção vai causar também o dano maior no outro motor e cai os 2, aí praticamente não tem mais controle nenhum. Então, é mais ou menos isso que a gente imagina, mas só a investigação. E lembrando que eles vão fazer um gráfico, um geolocalizador da altitude ponto a ponto do voo, a altitude real, e comparar com o plano de voo. E vão descobrir em que local, onde eles estavam quando começou a haver a diferença. Que a gente chama nos gráficos, né, de boca de jacaré. Começa a abrir o plano de voo dizendo uma coisa e o voo real dizendo outra. Então, aí, nesse ponto, é que eles vão estudar o passo a passo do que aconteceu, para ele estar nessa posição errada, porque não era para estar nessa posição durante o trajeto de voo. Então, nós estamos na expectativa dessas informações, mas eles têm que ser prudentes. E, claro, você também comentou, caso eles tenham certeza de alguma falha que precisa ser corrigida, eles podem, antes da investigação, já emitir uma notificação para que todos alterem, ou seja a CEMIG, seja o aeroporto, seja as companhias aéreas e os que operam esse tipo de aeronave, alterem a forma de trabalhar. E vou além, Gerardo, vou te trazer uma experiência aqui, porque a gente está acostumado a ver grandes cidades, Congonhas, Galeão, Santos Dumont, a gente está acostumado a ver os grandes aeroportos.
mas as pessoas não conhecem as pequenas pistas por esse Brasil. E eu venho uma cidade, Geraldo, chamada Santo Anastácio. O aeroporto mais próximo que desce avião de grande porte é Presidente Prudente. Mas lá tem uma pista como essa. E aí tem o terreno aqui, tem a mangueira do seu Zé ali. E quem utiliza o aeroporto ali, essa pista, como é a que a Marília ia descer, são pessoas da região. É o comerciante que tem o bimotorzinho, que tem o planadorzinho. Então sabe que ali, o tio puxou um cabo da internet ali, tá passando ali, conhece a região e os riscos também, porque tá ali, tá olhando tal. Não tem, você sabe, né? Não é aquele plano de voo que a gente tá acostumado. E esse aeroporto me lembrou muito, é uma pista, tanto é que nem se chama aeroporto, tem outro nome, né? Aeródromo, essa coisa só. Aeródromo. Exatamente. Aeródromo. E aí, esses relatos desses pilotos, daí vão falar assim, mas por que os outros não bateram? Era arriscado? Ainda a gente depende da investigação, mas é isso que eu tô falando pra vocês, essa coisa bairrista. Ô, fulano, passa um WhatsApp, um rádio, ó, ali botaram um cabo, ali tem um cabo que tá sem sinalizador. E as pessoas utilizam nos finais de semana esse tipo de pista e não desce artista, não desce empresário rico que tenha jatinho toda hora, não desce, no máximo vai descer o fazendeiro da cidade, vai descer, e o piloto é da cidade, já conhece aquilo ali, e aquilo vai passando. Aí vem uma cantora, e o cara não é da região. O cara pega um plano de voo. Como ele está acostumado, que ele descia com a Marília, com outros artistas, nesses locais onde está tudo sinalizado. Estamos falando aqui nessa possibilidade, tá, gente? E o cara segue, né, Gerardo, o plano de voo. Daí vão passar, mas não viu. Não, gente, o plano de voo, ele segue muitas vezes hoje. Não é igual você pegar um caminhão, sair dirigindo, né, Gerardo? Que o motorista ali olhando, viu o cachorro na rua, vira, não. Um plano de voo, o cara coloca ali, digitaliza, tal, e ele tá ali seguindo aquilo, pensando na cabeça dele o que acontece, como acontece nesses aeroportos, que tá aqui nas minhas costas, que nada, o máximo que vai ter uma intempérie, uma pomba, um passarinho, e que também, às vezes, dá sufoco no piloto, mas é isso, não cabo de alta tensão. Então, assim, os pilotos da região já teriam destacado isso, mas como não aconteceu? Como não aconteceu? Porque uma cidade dessa não vai descer todo dia Marília Mendonça, a Ivete Sangalo, não vai, gente. Como é na minha cidade, que nunca deve ter descido um artista, entendeu? Não é basicamente isso também a ser levado em consideração, Gerardo? Isabelle, você levantou aí a questão da diferença entre a aviação geral, né, que é quando você contrata um táxi aéreo, e a aviação comercial. A comercial a gente compra o bilhete, então existe uma fiscalização maior, são aeronaves maiores, mas também você não tem a flexibilidade para pousar em qualquer lugar, em certos aeródromos ou aeroportos de várias categorias, e você, então, às vezes precisa cumprir um horário e recorre ao afretamento ou ao táxi aéreo. A aviação geral, que é essa, ela não é inferior em segurança, porém, ela dá margem a pressões maiores por parte do contratante. Então, quando a gente está lá no nosso avião de carreira, a gente pode reclamar das horas que a gente fica aguardando, como você falou aí, às vezes 3 horas dentro do avião, mas nada vai mudar, né? A gente é apenas um passageiro. Agora, quando você contrata uma aeronave, esse é um ponto de atenção, simples fato de você ser uma personalidade da política, da imprensa, da arte, isso já deixa o piloto, eu tenho que atender, porque o produto dele é fazer aquela personalidade cumprir uma agenda, às vezes, rigorosíssima. Isso é uma forma de pressão. Os pilotos são treinados para não caírem diante dessa pressão, mas a gente tem que reconhecer que isso ocorre. E acidentes envolvendo falhas no cumprimento de plano de voo são frequentes, tá? Existem vários assim. Mas a falha no plano de voo não derruba o avião. Você pode ter a falha e descobrir que está fora na hora e visualizar ali as bolas e as linhas e arremeter, não tem problema. Porque uma soma de fatores causa isso. Há um acidente, por exemplo, em que o relatado, né, oficial, eu que estudo isso, tem um livro com mais de 20 acidentes registrados e narrados. Um dos acidentes muito famosos é um caso em que o plano de voo estava escrito ainda, impresso, né? E aí a pessoa com o polegar tampou o local certo da altitude e leu a altitude do próximo ponto. Meu e ele Deus. passou a voar um passo à frente. E por causa disso, ele colidiu com uma colina.
Então, isso tudo vai ser apurado na hora que ele fizer os gráficos lá, o gráfico do que deveria ser com o gráfico do que aconteceu real, ele vai descobrir qual foi o ponto onde aconteceu o problema e vai tentar entender a localização, ver como estava o voo naquela condição e ver por que eles prosseguiram com essa falha. Mas não foi só uma falha, com certeza foram vários fatores que levaram a esse acidente. Exatamente. A gente só descobre com investigação. Gerardo, eu vou trazer agora a entrevista da Marília Mendonça, que ela deu aqui ao programa Carioco do nosso SBT Rio. Foi durante a primeira turnê dela pela Europa. E ela fala principalmente